Olha esta pergunta cabeluda que eu tenho para responder para vocês hoje. Saca só. Olha aqui. Eu ouço o pessoal me dizer que os palestinos habitavam na região de vocês muito antes da chegada dos judeus. Será então que eles são os filisteus da Bíblia? Afinal de contas, quem que chegou aí primeiro? Gente, pergunta fenomenal. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, por favor, corre lá, se inscreve, já deixa o teu like aqui, mandem pra mim perguntas, comentários, coisas interessantes, porque a gente tá selecionando aí algumas das perguntas mais legais para responder aqui nesse quadro. Então vamos começar tratando aqui sobre esse elefante que está dentro da sala, por assim dizer, né? A gente tem várias perguntas dentro da mesma pergunta. Primeiro a gente tem que identificar quem são os filisteus da Bíblia, porque a pergunta é, será que os palestinos de hoje são os filisteus? Tem alguma coisa a ver aí, o nome é parecido? Tem alguma coisa a ver com os filisteus da Bíblia? Quem chegou primeiro? Os judeus ou os palestinos até essa terra que a gente chama de terra de Israel? Vamos começar respondendo a primeira parte. Quem são os filisteus da Bíblia? Olha só. Em termos históricos, em termos técnicos, os filisteus fazem parte de um conjunto de povos que a gente chama de povos do mar. Esses povos do mar, eles saíram da região do mar Egeu, talvez tivessem aí alguma conexão grega, mas isso é meio incerto. Saíram da região do mar Egeu e chegaram até essa costa do mar Mediterrâneo e começaram a invadir e a guerrear principalmente contra o principal poder, o principal império que havia aqui na região na época, que era o Império Egípcio. Então eles estão presentes na discussão bíblica, tá? Por exemplo, só no livro de 1 Samuel, o nome filisteus aparece acho que 152 vezes, estão super presentes durante esse período tribal israelense, na história da Bíblia, durante o período que as 12 tribos estão conquistando a terra de Israel, mas eles não estão presentes só na discussão da narrativa bíblica, não, eles estão presentes também em várias inscrições egípcias, por exemplo, que os identifica mais ou menos com o mesmo nome, enquanto na Bíblia a gente encontra eles chamados de filisteus, e isso em hebraico é plishtim, nas inscrições egípcias eles aparecem com o nome Falisto, Palisto, algo muito parecido. E isso é super interessante porque até esse nome, filisteu, plishtim, vem da palavra hebraica plishá, que significa invasão. Desde o começo da identificação desse povo, não só nas inscrições bíblicas, mas também nas inscrições egípcias e de outras culturas em volta de nós, eles são desde o começo identificados como invasores. Eles vieram de outra região, da região do Mar Egeu, e tentaram se assentar aqui, nesse lado da costa do Mediterrâneo. E a gente sabe que eles fizeram isso. Agora, tem aí divergências históricas, porque às vezes você encontra evidência para apoiar o fato de que eles, de espontânea vontade, conquistaram algumas cidades ao longo da costa, por exemplo, Gaza, Ashdod, Ashkelon, enfim, 5 cidades, de acordo com a narrativa bíblica, conquistaram essas cidades e se assentaram por aí. Algumas narrativas egípcias, tá? Algumas inscrições egípcias sugerem que, na verdade, o Egito, depois de dar uma camaçada de pau nesses caras, é que expulsou eles do coração do Egito e daí permitiu que eles se assentassem nessas cidades. Como que eles chegaram até lá? É irrelevante. O fato é que, por volta do século XII, antes da Era Comum, antes de Cristo, haviam povos do mar chamados filisteus, chamados invasores, plishtim, que haviam se organizado principalmente em torno de 5 cidades-estado, formando aí um grande conjunto, um reino, digamos assim, que não se chamava Palestina, para quem gosta de dizer esse anacronismo histórico, se chamava Filístia, Pleshet, a invasão ou os invasores, em hebraico. Esse período do século XII, século XI, século X antes da Era Comum, que é quando os filisteus aparecem aqui nessa região, ele é justamente paralelo ao período
em que as 12 tribos de Israel estão saindo do Egito e entrando para conquistar aquilo que a Bíblia chama de Terra Prometida. Então a entrada dos filhos de Israel e o aparecimento dos filisteus acontecem mais ou menos em paralelo. Okay? Eles estão presentes mais ou menos ao mesmo tempo dentro dessa região, disputando quem é que vai controlar essa região. Tanto que a gente encontra, como eu falei, na Bíblia, várias vezes. No livro de 1 Samuel, se eu não me engano, o nome filisteu aparece 152 vezes. Porque durante esse período da conquista da Terra Prometida, os filisteus se tornaram os principais inimigos do povo de Israel, os principais inimigos das 12 tribos. Aí a gente, se fosse seguir, né, a linha histórica, a gente tem aí, termina o período tribal, o período de Josué, de Juízes, e a gente começa com a monarquia israelense, primeiro o reino unificado, com o rei Saul, o rei Salomão, o rei Davi, o rei Salomão, depois o reino dividido, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Então agora o mesmo povo, o povo de Israel, está dividido entre dois reinos. O reino de Israel ao norte tem 10 tribos e meia, mais ou menos, e o reino de Judá ao sul tem a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e um pedacinho da tribo de Levi, que são os sacerdotes. Essas duas coisas estão subsistindo, vivendo ao mesmo tempo, enquanto ainda existe um povo filisteu vivendo em guerra constante, tanto contra o reino do norte quanto contra o reino do sul. A gente avança mais alguns séculos na história, lá no ano 722, antes da Era Comum, o reino do norte, o reino de Israel, é invadido pela Assíria. O povo de Israel, o povo do reino do norte, as 10 tribos e meia, são levados cativos, assassinados, enfim, são expulsos, levados para o exílio. E acontece com as 10 tribos e meia uma coisa interessante. Eles desaparecem dos anais da história, ok? A gente não sabe o que aconteceu com eles mais. A invasão assíria foi tão avassaladora, foi tão cruel, que ela eliminou o registro histórico de mais da metade do povo de Israel, de todos os habitantes do Reino do Norte. Alguns pouquinhos sobreviveram porque eles fugiram da invasão assíria em direção a Jerusalém e foram viver como refugiados em Jerusalém, se abrigar ali, né? E daí começaram a fazer parte do reino de Judá. Mas a maioria do povo, a gente não faz ideia do que aconteceu com eles. Eles foram levados e espalhados entre outras regiões daquilo que era o Império Assírio daquele momento e perderam qualquer conexão cultural uns com os outros, perderam a sua identidade cultural, se assimilaram no meio dos outros povos ou foram assassinados, foram escravizados, enfim, e desapareceram dos anais da história. Inclusive, existe um conceito que a gente às vezes ouve, né, falando sobre as 10 tribos perdidas de Israel. Por que elas são perdidas? Justamente por causa dessa invasão assíria. A gente não faz a menor ideia de onde estão os descendentes dessas 10 tribos. Qualquer informação que te diga, lá estão as tribos perdidas de Israel, gente, isso é anedotal, é conjectura, é meio ficção e tudo mais, mas evidência científica de onde que esse povo foi parar, a gente não faz ideia. Eles desapareceram da história, se tornaram mais um dos povos extintos, como tantos outros povos extintos, os hititas, os jebuseus, enfim, tantos outros povos desapareceram da história. O reino do norte desapareceu, continua havendo o reino do sul, o reino de Judá, e também continuam havendo filisteus em Gaza, em Asdod, em Ashkelon, em Ekron, enfim, continuam havendo filisteus aqui nessa região. Até que chega outra invasão por outro grande império, pelo Império Babilônico, isso em 586, antes da Era Comum, antes de Cristo. Nabucodonosor vem e invade toda a região da Judéia. A gente conhece a história da destruição do templo em Jerusalém, do povo de Judá sendo levado cativo para a Babilônia.
Mas às vezes a gente desconhece o fato de que não foi só Jerusalém que foi destruída e não foi só contra o povo judeu que a Babilônia veio. Ela veio também contra todos os outros povos aqui da região, inclusive os filisteus. Os filisteus chegaram a pedir ajuda para o Egito, para ver se o Egito mandava reforços para eles poderem sobreviver. Eles foram ignorados pelo Egito e foram absolutamente destruídos pela invasão babilônica, aquela mesma que destruiu Jerusalém. Inclusive, os últimos registros históricos que nós temos a respeito da existência de um povo chamado filisteus são de comunidades de pessoas que ainda se identificam como filisteus, mas que estão vivendo na Babilônia, no mesmo lugar aonde os exilados de Jerusalém e de Judá estavam vivendo. A questão é que os pouquinhos filisteus que foram exilados para a Babilônia passaram pelo mesmo processo que aquelas 10 tribos e meia de Israel haviam passado alguns séculos antes. Ou seja, aquilo que tornava esse povo único culturalmente, distinto de todos os outros povos, foi devagarinho desaparecendo e eles foram se assimilando no meio da cultura babilônica e devagarinho deixou de existir um povo chamado povo filisteu. Do mesmo jeito que aconteceu com as 10 tribos de Israel, o registro histórico, a linhagem do povo filisteu foi completamente apagado dos anais da história. Eles desapareceram completamente durante esse período do exílio. E isso é diferente do que aconteceu com os descendentes do reino de Judá. Na Babilônia, o povo que havia sido exilado se solidificou como um povo. Eles começaram a se identificar como judeus. Na verdade, a primeira vez que a gente vê uma menção a respeito do povo judeu é durante esse período do exílio babilônico. Por exemplo, a primeira pessoa que é chamada de judeu na cronologia da Bíblia é Mardoqueu, ou Mordecai, o judeu, na história do livro de Esther, que está lá vivendo no exílio da Babilônia. Durante esse período, a identidade cultural do povo judeu é solidificada. Eles se chamam judeus porque vieram do reino de Judá. Então aí por volta do ano 516 a.C., o povo judeu, os exilados de Judá, voltam para Judá, voltam para Jerusalém, começam a reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstroem os muros em volta de Jerusalém, e aí a gente tem uma infinidade de registro histórico no livro de Esdras, no livro de Neemias, no livro de Esther, enfim, e toda a narrativa da reconstrução, do retorno do exílio. Ah, Rodrigo, mas de novo você está citando a Bíblia para embasar uma coisa histórica. Mas, gente, a Bíblia é um documento histórico. Vem aqui comigo para Israel que eu vou te mostrar uma infinidade de comprovação arqueológica daquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia não é o único documento que trata desse retorno. A gente tem documentos babilônicos, persas, a gente tem documentos egípcios, a gente tem uma infinidade de outros textos, além da Bíblia, que comprovam esse processo de retorno desse povo judeu para a terra de Judá para reconstruir as ruínas da cidade de Jerusalém e do reino de Judá. Então, nesse momento, o povo filisteu já desapareceu da história, eles já não existem mais, e o povo judeu está reconstruindo a cidade de Jerusalém. Isso no ano 516, antes da Era Comum. Aí a gente tem toda a sequência, passam aí os 500 anos até o começo da Era Comum, né? O período, o que a gente chama de período do Segundo Templo, que é quando eles reconstroem o templo em Jerusalém. A gente tem toda a história do período de Jesus, que está super bem descrita nos evangelhos que estão no Novo Testamento, mas também nos escritos históricos de Flávio Joséfo e tudo mais. Tem muita fundamentação histórica e arqueológica para comprovar a presença do povo judeu nesta terra de Israel durante todo esse período. Quando que essa situação muda? No ano 135, ok? No ano 135 da Era Comum, 135 depois de Cristo. Nós temos uma segunda revolta judaica contra o Império Romano. A primeira foi no ano 70,
que terminou com a destruição de Jerusalém, a destruição do templo e tudo mais. Mas tem uma outra revolta tão sanguinária quanto, tão terrível quanto, mas que é um pouco menos conhecida na cultura popular, que se chama de revolta de Bar Kokhba, rebelião de Bar Kokhba. E a rebelião de Bar Kokhba, ela terminou com o imperador Adriano, imperador romano, aniquilando completamente os rebeldes, causando aí outra diáspora do povo judeu, espalhando o povo judeu por outras regiões, apesar de que continuaram havendo judeus vivendo aqui na região. Só que Adriano, que era imperador romano, ele queria fazer uma coisa. Ele queria fazer com os descendentes dos judeus, o povo judeu, a mesma coisa que havia acontecido com esses outros povos antigos. Ele queria que o povo judeu deixasse de existir, que ele fosse completamente desconectado da história, que ele perdesse a sua identidade cultural completamente. Então o que ele fez? Ele trocou o nome da cidade de Jerusalém, que era um símbolo do povo judeu, a cidade de Jerusalém, já há mais de 1000 anos. E ele rebatizou a cidade de Jerusalém de Ilia Capitolina. Okay? Ilia, porque era parte do sobrenome dele, Capitolina, por causa de Júpiter Capitolinus, que era um importante deus romano. E Jerusalém, a cidade judaica, se tornou uma cidade pagã, chamada Ilia Capitolina. Além disso, a região que se chamava Judeia, e Judeia é a terra do judeu, no ano 135, querendo apagar a memória do povo judeu, Adriano troca o nome dessa região e ela deixa de se chamar Judeia e começa a se chamar Palestina, Sírio-Palestina ou Palestina Prima. Haviam outras Palestinas, porque ele trocou outros nomes bíblicos, por exemplo, a Galileia virou Palestina Secunda, tinha Palestina Tertia, Palestina Quarta, ou seja, tudo aqui na região se tornou Palestina no ano 135 depois de Cristo, depois da Era Comum. Por que Palestina? Porque Adriano foi lá na história antiga do povo judeu e viu que os maiores inimigos do povo judeu eram esse povo chamado filisteus. E eles os filisteus já não existiam fazia mais de 600 anos, ok? Eles já haviam desaparecido. A terra dos filisteus não chamava Palestina, chamava Filístia. Mas não importa, ele quis fazer uma coisa meio poética, meio assim, né, grandiosa, e dizer, eu vou justamente, só de raiva, eu vou batizar a terra da Judéia com o nome daquele inimigo histórico que havia desaparecido já, mas com o nome daquele inimigo histórico do povo judeu, que eram os filisteus. Por isso a terra começou a ser chamada de Palestina. Só que haviam judeus vivendo em Jerusalém, haviam judeus vivendo na Galileia, haviam judeus vivendo por toda a Palestina. Na verdade, demorou ainda alguns séculos para que os judeus deixassem de ser a maioria da população. Então, a maioria da população ainda era judia, só que estava vivendo debaixo do Império Romano, numa região que Roma, enquanto império, agora havia decidido chamar de Palestina. No ano 325 da Era Comum, começa o período bizantino, que é quando basicamente o cristianismo se torna a religião institucionalizada do Império Romano e Roma deixa de ser pagã e se torna agora um império cristão. Durante esse período, continuam havendo judeus vivendo por toda a região que agora é chamada de Palestina. É mais ou menos por volta do século IV, se eu não me engano, que a maioria populacional deixa de ser judaica, mas ainda extremamente presente. A Era Bizantina segue do ano 325 até o ano 638. No ano 638 é quando chega às portas de Jerusalém um sultão muçulmano chamado Khalif Omar ibn al-Khattab, que é o terceiro sucessor de Maomé e o cara que
está expandindo o Império Islâmico, o Califado Islâmico, saindo lá da Península Arábica e agora chegando até a terra de Israel. E essa é a primeira vez que a região recebe um influxo populacional de árabes. Porque o que é um árabe? É quem é proveniente da Península Arábica, de onde está Meca, Medina, de onde está a Arábia Saudita de hoje em dia, o Kuwait, o Iêmen, o Teimã, aquela região ali da Península Arábica é de onde vêm os povos árabes, a língua árabe e a religião islâmica, ok? Então, em 638, ou seja, 1.600 anos, basicamente, depois do povo judeu, do povo de Israel, estar vivendo nessa região, é que chegam aqui os primeiros árabes enquanto presença populacional significativa, tá? No ano 638. Eles conquistam toda a região, depõem o Império Cristão e governam a região da Palestina de 638 até 1099, que é quando chegam aqui os cruzados. Só que, durante todo esse período, ninguém se considerava palestino, porque palestino não era etnia, era só o nome da região. É igual dizer americano, para termos de comparação. Ser americano não é uma etnia, porque você tem afro-americano, você tem hispano, você tem... enfim, você tem descendentes lusos, né, de Portugal, da Espanha, você tem saxões. Essas outras definições são definições étnicas. Dizer americano, você está fazendo só uma referência geográfica a toda a América, lá de cima do Alasca até a ponta lá embaixo. Então, a mesma ideia tem que ser aplicada para esse conceito Palestina. Ao longo desde o ano 135 até o estabelecimento do Estado moderno de Israel, essa região foi chamada Palestina, mas era o nome da região. Nenhum povo se identificava como povo palestino. Os árabes governaram aqui de 638 até 1099. Em 1099 chegaram os cruzados, cristãos europeus, reconquistaram um pedaço da Palestina, dos árabes, foram expulsos de volta, enfim, ficaram naquela queda de braço, um com o outro. Outras dinastias árabes e outras dinastias islâmicas foram conquistando a região. A última delas aí no século XVI, o Império Otomano, a atual Turquia, que na época conquistou grande parte de todo o Oriente Médio, inclusive partes aí da Europa. Toda essa região que a gente hoje chama de Israel era conhecida como Palestina. Era o nome da região. Sírio-Palestina, na verdade. Inclusive do lado de lá do Jordão também. Até a chegada do mandato britânico. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que era gigantesco, ele implodiu, perdeu muito território, e a França e a Inglaterra sentaram lá em Paris, em algum lugar, em algum café, tomaram um café, comeram um croissant, abriram um mapa do Oriente Médio e dividiram os despojos das regiões que pertenciam ao antigo Império Otomano. Agora, durante todo este processo, duas coisas são verdadeiras. Uma, nunca houve um momento da história, desses 3.500 anos de história que eu recontei para vocês agora aqui em 20 minutos. Nunca houve um único momento onde não houvessem judeus absolutamente em algum lugar da terra de Israel. Ok? Durante todo esse tempo, mesmo durante o período em que os árabes chegaram na região e conquistaram a região, mesmo durante esse período, continuavam havendo judeus vivendo aqui. Sempre houve presença judaica
na terra de Israel. Para o povo judeu, essa terra continuou sendo chamada de terra de Israel, apesar de que o nome geográfico, o nome político da região era Palestina. E a outra verdade é que durante a maior parte dessa história, a identificação como palestino não era uma identificação étnica. Por exemplo, no ano 325, ou no ano 1000, ou no ano 1500, ou no ano 1600, ou no ano 1800, um judeu que vivesse em Jerusalém se consideraria um judeu palestino. Porque palestino era a identificação não étnica, a etnia é judeu, mas a identificação geográfica. É igual a pessoa dizer: eu sou um saxão americano, eu venho dessa região, eu sou caucasiano americano, eu sou um afro-americano. A identificação étnica é uma e a identificação geográfica é outra. Inclusive, a primeira publicação, o primeiro periódico, por exemplo, moderno, que foi estabelecido na Palestina, no século XIX, 1800 e bolinha, agora não lembro a data exata, era um jornal chamado The Palestinian Post, o Post palestino, que foi o primeiro jornal judaico impresso em Jerusalém. O nome Palestina, inclusive, a gente encontra, por exemplo, em escritos do século XVI, do século XVII, do século XVIII, escritos europeus. Quando eles fazem referência a um povo chamado palestino, na verdade, a alusão é ao povo judeu, é o povo que é originário desta terra. Quando que essa situação mudou? Essa situação começou a mudar mais ou menos ali durante o período do mandato britânico, quando a Liga das Nações, a ONU, basicamente, estabeleceu um mandato do mandato britânico com uma ideia de fim, de término, que a Inglaterra não seria soberana sobre essa região para sempre. E que quando terminasse o mandato britânico, quando a Inglaterra se retirasse dessa região, seriam estabelecidos aqui 2 estados. Um estado para a população árabe, e de novo você pode ir e ler na resolução da ONU. A linguagem é essa, um estado para a população árabe, ou seja, a identificação étnica deles não é palestina, ninguém dizia ainda que havia um povo palestino, o povo era o povo árabe. Então, um estado para a população árabe, que se chamaria Palestina, manteria esse nome geográfico milenar. Um estado para a população judaica, que se chamaria Israel. O estado árabe seria do lado de lá do Jordão, naquilo que em inglês a gente chama de Transjordan, para o além Jordão. É a região onde hoje é a Jordânia, a propósito. E o estado judaico seria para cá do Jordão, aquilo que talvez se chame de Cisjordânia, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Então aquilo que vocês ouvem aí, do rio até o mar, a Palestina vai ser livre, é na verdade aquilo que estava no plano original da ONU para ser o Estado de Israel inteiro. Essa região do rio até o mar foi aquilo que a ONU determinou lá atrás, no começo do mandato britânico, que seria a nação judaica e ponto final. O negócio é que, ao longo dos anos, né, com o passar dos anos, a Jordânia foi liberada do mandato britânico, obteve a sua independência, e lá foi criado um Estado árabe. Só que ao invés de chamar o Estado árabe de Palestina, como havia sido a intenção original, chamaram o Estado árabe de o Reino Hashemita da Jordânia. E sobrou, do lado de cá do Jordão, essa região chamada, agora ainda, que foi a única região que continuou sendo chamada Palestina. A Palestina estava sendo populada por judeus e por árabes. A imigração judaica para cá aumentou, começou aí, em 1800 e bolinha, 1882 mais ou menos, começaram as primeiras ondas de aliar de imigração judaica para a terra de Israel. Ela trouxe junto consigo um avanço para a região, porque de repente você tinha aqui fazenda para trabalhar, você tinha agricultura, você tinha comércio, as coisas estavam acontecendo. Então, junto com a imigração judaica, que começou aí no século XIX, a gente começou a ver um aumento populacional árabe também, que começaram a sair
das suas casas no Líbano, na Síria, enfim, no Egito, pelo lado do deserto da Arábia Saudita, e vieram para a região em busca de uma vida melhor. Porque aqui agora, de repente, tinha oportunidade de emprego, tinha desenvolvimento, tinha irrigação, tinha todas essas coisas que foram sendo trazidas com o povo judeu, que estava regressando para viver na terra de Israel com força. Aí começa a imigração em massa mesmo durante o período da Segunda Guerra Mundial, que o povo judeu estava sendo exterminado na Europa, e eles começaram a retornar para a terra de Israel. Gente, para entrar em todos os detalhes aqui dessa história, a gente precisa falar muitas horas. Eu vou fazer vídeos específicos sobre isso, estou tentando aqui dar uma visão no geral para vocês, tá? O ponto é que chegamos em 1948 e a gente teve duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, um influxo de povos árabes vindo para essa região, querendo principalmente oportunidade de trabalho, e um influxo de judeus vindo para essa região, fugindo da perseguição que eles estavam sofrendo nos países do Oriente Médio e na Europa por causa da Alemanha nazista. Aí a gente chega em 1948 na verdade em novembro de 1947, com a resolução da ONU que aprova o estabelecimento de 2 estados. Um estado árabe chamado Palestina. Lembra que esse já era o plano desde 1920, lá no começo do mandato britânico? Só que a gente perdeu metade do território, porque ao invés de fundar a Palestina, fundou a Jordânia. Então agora do pedaço da terra que sobrou, que originalmente seria só Israel, esse pedaço da terra a gente vai dividir em 2, de novo. Uma divisão bem inadequada, digamos assim, porque 70% do território ficaria para o Estado árabe, que se chamaria Palestina, 30% só para o Estado judeu. O povo judeu aceitou esse plano de divisão e declarou a sua independência no dia 14 de maio de 1948, com base nessa resolução da ONU. O povo árabe não aceitou a resolução da ONU, eles não queriam conviver com a presença de um Estado judaico, rejeitaram a resolução da ONU e não declararam a independência de um Estado. Ao invés disso, eles se organizaram para atacar o recém-formado Estado judeu. A Jordânia da época vem e conquista toda a região central, as colinas da Samaria e da Judéia, aquilo que hoje se chama de West Bank ou de Cisjordânia, que no plano de partição da ONU deveria ser o Estado palestino, ok? E durante 19 anos, quem controla a região que deveria ser Palestina era a Jordânia. Gaza ficava dentro do Egito durante 19 anos, de 1948 até 1967. Durante esse período, não havia um diálogo muito profundo a respeito da luta do povo palestino pelo seu Estado. Porque, era só ter criado um Estado. Era só ter feito um Estado. Estava na mão da Jordânia o território. Por que não estabeleceram um Estado palestino? Porque não era essa a intenção. Não era essa O povo árabe ainda se identificava como povo árabe, como uma na Jordânia, no Líbano, no Egito, é um povo só. Não havia distinção entre o povo árabe e o povo palestino. Não tinha isso. Isso se solidificou a partir de 1964, quando foi fundada uma organização terrorista chamada PLO, ou a OLP em português, que é a Organização pela Liberação da Palestina, organização do Yasser Arafat, lembra dele? Ele é o cara que teve a ideia brilhante de separar esses habitantes, esses refugiados, esse povo que queria habitar, que estava vivendo dentro da Cisjordânia, dentro de Gaza, de separá-los do resto da nação árabe e de dar para eles uma única bandeira, uma única identidade cultural. E ele é que popularizou o termo povo palestino. A partir de Yasser Arafat é que a identidade palestina se tornou uma identidade étnica, que agora se identifica a pessoa não mais como árabe, apesar de que ela fala árabe,
de que se você fizer um teste de DNA, você vai ver que a procedência genética da pessoa é da Península Arábica, apesar de que a religião dela é a religião islâmica, ou seja, todos os indicadores culturais apontam para essa pessoa ser um árabe, e ainda assim ela se identifica como palestino, porque essa é uma identificação política e não étnica no sentido tradicional da compreensão étnica. Hoje em dia, eu não posso dizer que o povo palestino não existe. Seria um absurdo dizer isso. Existem mais ou menos aí 4, 5 milhões de palestinos com os quais a gente vive em vizinhança, ora pacificamente e ora não. O fato é que é uma incongruência histórica, é um anacronismo absurdo dizer que o povo palestino é um povo milenar. O povo palestino existe como povo há menos de 100 anos. Recapitulando, o povo filisteu chegou na terra de Israel mais ou menos ao mesmo tempo que as 12 tribos de Israel chegaram aqui. Eles conviveram lado a lado durante alguns séculos, mas o povo filisteu foi completamente eliminado dos anais da história durante a invasão babilônica no ano 586 a.C., antes da Era Comum, e portanto não existem mais enquanto povo, já tem aí 2.600 anos. O povo judeu habitou essa terra de maneira ininterrupta há basicamente 3.500 anos. Os primeiros habitantes árabes que chegaram nessa região chegaram com a conquista islâmica no ano 638, ou seja, basicamente 1.600, 1.700 anos depois da chegada dos primeiros israelitas, dos primeiros judeus. E o povo palestino que nós temos hoje não tem uma raiz centenária ou milenar ou histórica na terra de Israel, da mesma maneira que tem o povo judeu. A identidade palestina é resultado de uma engenharia social, de uma reorganização da narrativa histórica para que as pessoas associem esse nome, que era o nome da região da Palestina, lá desde o imperador Adriano em 135, com esse povo que, enquanto povo, foi formado só agora, no século passado, e tem uma história de menos de 100 anos. Essa é a resposta. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. De novo, de cada frase que eu falei nesse vídeo, a gente consegue fazer um vídeo inteiro. E eu garanto para vocês que ao longo dos próximos meses aí, aqui no canal, vocês vão ver muito conteúdo explicando, esmiuçando cada detalhe desse negócio todo, para que todo mundo fique com bastante informação para quem quiser dar aqueles mergulhos mais profundos na história. Mas enfim, aqui a gente está respondendo essa pergunta num apanhadão geral. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.